Ora, o livro, e para ser talvez mais preciso, certamente se estivesse cá, eu iria ler uma nota prévia que ele escreveu, que no fundo resume, portanto, o tratamento, o conteúdo do livro. Há aqui uma pequena nota que ele escreve que é muito interessante, porque este livro foca certos aspectos muito particulares e explora, para mim, o que é muito importante, que é exatamente mais, além digamos, da história da freguesia, que ele remonta aos princípios da nacionalidade e vai por aí fora, faz uma investigação, sobretudo documental, quer dizer, isto trata-se naturalmente de uma recolha mais documental, e para isso ele socorreu-se de variedíssimas bibliotecas nacionais, inclusive a Torre do Tombo, bibliotecas, portanto, aqui da região, dos arquivos materiais da freguesia, a Biblioteca Municipal da Vilmilha, a Biblioteca da Universidade de Coimbra, a Biblioteca Geral, enfim, quer dizer, socorreu-se e leu muitas obras que tratam destes assuntos, é o caso do Tom Barbeira, do João Brandão e de outras obras que, de facto, se referem a esta região. Mas ele aqui numa nota prévia acaba por referir, de facto, o conteúdo e o resumo do conteúdo do livro. Eu fiz essa introdução para dizer que, efetivamente, o enfoque desta obra é mais a ver com o São Martinho, as vicissitudes do São Martinho, com o São Nascimento, o São Martinho da Sagrada. Depois, inicialmente, os princípios do século, 1200, 1400, século XIV, XV, foi forte, São Martinho da Sagrada, o Conselho da Sagrada, o Conselho da Longa Verdadeira, e depois, finalmente, o Conselho da Ganinha, que aparece muito mais tarde. Mas portanto, ele foca a sua obra nas vicissitudes que sofreu o São Martinho e a Igreja de São Martinho. Começou na Santa Meda, passou para depois ali pela Cabeça Gorda, que pouca gente conhece, mas que eu desde miúdo conheço muito bem, que é uma zona aqui, a área isolada, aqui no ensino, aqui a poucos metros da Cabeça Gorda. Há lá uns vestígios ainda, pelo menos havia há 30 e 40 anos, havia lá vestígios ainda da antiga igreja, que é pena, aproveito que façam carência, isso não seja explorado. Eu sei que é a intenção da Junta de Freguesia, já se falou cá na Junta de Freguesia acerca desta questão, e eu próprio já enviei alguns esforços do proprietário dos terrenos onde são instaladas essas ruínas, esses vestígios da primitiva igreja, propriamente da área daqui de São Martinho, na Cabeça Gorda, que na altura, porque era um lugar ermo, portanto, e sujeito a vandalismo, não tanto como hoje está a verificar com certeza, o Santíssimo estava recolhido na Igreja de Santo Amaro e da Justiça, e só mais tarde é que o facto de construir a Igreja de São Martinho da Póvoa, nós estamos olhando lá para baixo, estamos a vê-la. Mais tarde, depois, a Póvoa, exatamente a zona que foi construída aquela igreja, depois São Martinho da Cortiça que certamente o Santíssimo esteve muito guardado na Cortiça, na capela de Santa Maria da Cortiça. Portanto, isto foi a leitura que eu fiz lá aqui desta semana, porque este livro chegou à concretidade, não, portanto, verifica que de facto trata de questões desta natureza interessantes. Mas eu vou ler, portanto, esta parte inicial, que diz que isto está escrito no português arcaico e vou tentar traduzir para um português mais moderno, atual. É o lugar da Póvoa, ela é embaixo, exatamente, sítio aprazível ainda que pouco plano, por estar nas raízes de um pequeno monte que chamam a Cabeça Gorda, que é toda esta encosta que fica aqui à direita, cercado de 2 vales povoados de vinhas, pomares e bosques, bem aptos para o estudo e contemplação. Dão-se as mãos estes 2 vales em um sítio que chamam as Bregadas, e com as águas que liquidão formam uma pequena ribeira, portanto, certamente queremos dizer que com as águas que ali se juntam, formam uma pequena ribeira, que vais aguar no alto. Nesta concha está engastada, está implantada, a pérola da Igreja de São Martinho da Cortiça. Portanto, isso é, digamos, é uma citação que ele faz logo no início do livro.
e depois faz uma nota prévia onde faz praticamente a apresentação do que é aquilo que eu estou aqui a fazer. Há muito que se exigia a publicação de um estudo acerca do passado da freguesia São Martinho da Cortiça. Desculpa, isto são só 2 páginas também. Pretendeu, sobretudo, levantar da poeira os diversos factos da nossa história, que é já publicados em livro ou nos jornais, principalmente na comarca de Arganil, no Jornal de Arganil, ou no Extinto Univricense, que é pesquisado em documentos recolhidos nos arquivos e bibliotecas, nomeadamente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no Arquivo da Universidade de Coimbra, na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, no Arquivo da Câmara Municipal de Arganil, Arquivo da Fábrica da Igreja São Martinho da Cortiça, Arquivo da Junta de Freguesia São Martinho da Cortiça, Arquivo da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja São Martinho da Cortiça, a cujos responsáveis e funcionários desde já agradeço a atenção dispensada. Portanto, isto é o meu sobrinho, digamos que a falar e vai conhecer, de facto, a colaboração que essa entidade se dá. É o resultado desta longa investigação que se pretendeu aqui reunir, procurando estruturar, contextualizar e interpretar os diversos factos. Foi-se verificado que os documentos antigos não abundam e os que existem continuam precariamente guardados, muitas vezes devido ao descuido daqueles que, ao longo dos tempos, foram desprezando e lutando ao abandono de testemunhos julgados sem festa. O arquivo do extinto Conselho da Sanguinheda desapareceu mesmo completamente da freguesia, ou quase, já que ainda se guardam 2 ou 3 pontos no arquivo municipal. A fábrica da Igreja Matriz São Martinho, a Irmandade do Santíssimo Sacramento e a Junta de Freguesia São Martinho são ainda repositórios de pequena parte destes antigos documentos. É necessário um esforço sério para os preservar ou irão continuar a desaparecer, como já aconteceu com tantos outros dos quais se ouve falar, mas ninguém sabe onde estão. Eu também conheço esta história. Desde há muitos anos conheço esta história. Aos arquivos do tombo da igreja, perguntam-se onde estão, estiveram aqui, estiveram lá, mas ninguém sabe de facto onde. Isto é mais um preâmbulo, mas de facto fala de consistência. Assim, os estudos feitos acerca das freguesias vizinhas, nomeadamente pelo Visconde Sanches de Frias, em Pombeiro da Beira, e pelo Dr. Carlos Proença, em Notícias Históricas de Montalva, que nunca deixaram de vincar as afinidades seculares entre estes povos, foram fornecendo valiosas achegas para a compreensão deste passado mundo. Curiosamente, nos estudos acerca do nosso vasto concelho, desde a Controcela ao Piódão, ficou clara a pouca intensidade das relações entre estes povos do Val do Alva e aqueles da Serra do Açor, do desconhecimento até, como se fosse um pouco, entre aspas, um pouco outra terra com outra gente, familiares na verdade. Familiares na verdade são os seus cumes brancos no inverno e os fogos que no verão brilham noites inteiras junto ao céu. A nossa freguesia é nestes apenas fugazmente a referir. Veja-se como exemplo que mais que ao santuário da Nossa Senhora de Montalto, em Arganil, é a tradicional romaria à Santa Eufémia, na Moita da Serra e à Santa Quinteira, na Morganheira, que faz folgar o povo da nossa freguesia. Não era só na feira semanal de Arganil, mas sobretudo nas feiras semanais de São Pedro Alto ou de Poiares, que o povo ainda se abastecia daquilo que a terra não dava. Foram sobretudo as reformas administrativas de meados do século XIX que acabaram por desmembrar estes antigos territórios, muito coesos entre si, como foi o caso do Conselho da Sanguinheda e do de Pombeiro, e impor os modernos conselhos, muitas vezes sem ter em conta as características do meio físico, social e cultural. É claro que as relações antigas nunca se perderam e perduram. Moura Morta, Paradela da Cortiça, Moita da Serra e Carapinha fizeram toda a parte da freguesia São Martinho da Cortiça, a ela continuam umbilicalmente ligadas através de inúmeros laços familiares e sociais entre os povos. Enfim, como dizia Nietzsche, quando o homem quer criar grandes coisas, precisa do passado. Usa a história monumental. Ao contrário, aquele que quer perpetuar o que é habitual e há muito venerado, ocupa-se do passado mais como antiquário do que como historiador. Apenas aquele a quem a necessidade presente sufoca e quer a qualquer preço afastar o seu peso, sente a necessidade de uma história crítica. Portanto, isto o meu sobrinho diria, espero que este estudo deixe compreender o que somos e nos ajude a encontrar os caminhos para os desafios futuros. E depois assina João Pedro, Governo Portugal.